Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha e o filme de hoje é Jolt, filme em cartaz no Amazon Prime. O filme não é um Amazon Originals, mas ele está entrando bem aí num bom timing, pegando o vácuo ali do A Guerra do Amanhã. Se você assistiu esse filme e gostou, provavelmente você vai morder a isca do Jolt também. Mas morder a isca e assistir é uma coisa, gostar é outra. Então vamos ver o que vai dar. Em Jolt, a Kate Beckinsale interpreta a Lindy, que é uma mulher que sofre de uns distúrbios neurológicos que provocam os impulsos assassinos nela. Assim, ela fica super forte também por causa desses impulsos e ela só consegue segurar essa onda com um colete que ela veste com alguns eletrodos ali, que ela mesma fica se dando choque para poder se conter. Olha, com esse plot eu pensei que eu veria ali um pouquinho de Adrenalina. Lembra daquele filme Adrenalina com o Jason Statham? E eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, né? E principalmente John Wick. John Wick virou a grande referência dos filmes modernos de ação, não tem jeito, né? E eu veria um pouquinho de John Wick porque eu limitei um pouquinho dessa sinopse para vocês, tá? Eu não contei tudo exatamente como a sinopse oficial traz, porque eu acho que já gera um pouquinho de spoiler, então eu preferi evitar. Mas na sinopse que eu cortei para vocês é que uma parte do filme vira uma vingança dela contra o vilão do filme. E essa é a parte John Wick do filme, essa é a parte que eu esperava que fosse virar John Wick. Mas infelizmente a parte John Wick do filme corresponde ali a 5% do longa. O resto, ele é bem adrenalina mesmo, viu? E outra coisa, nesse 5% do John Wick, ele também nem faz com a mesma eficiência do filme que o inspirou. Então, mas vamos começar do começo. Primeiro que o filme começa com um voice-over safado, e eu estou usando a mesma expressão aqui que eu usei lá na resenha da Guerra do Amanhã também, porque a Guerra do Amanhã termina assim, né, usando o voice-over como um recurso, como uma muleta para poder terminar logo o filme, e aqui para poder contar a parte da infância dela, poder dar mais contextualização ao personagem, ao invés deles mostrarem mais, eles contam, a gente vai acompanhando a infância dela, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, até sermos entregue à fase adulta dela. E depois do voice-over safado da infância dela, a gente começa a acompanhar de fato aquela protagonista na fase adulta dela. Também é contado pra gente que ela tinha perdido recentemente o emprego por conta desse problema que ela tem, né, com violência e tal, e que ela já foi segurança de algum lugar. Enfim, tudo no universo daquela personagem parece só um pano de fundo, não parece real, você não acredita, você não imerge na história da personagem, não consegue sentir de fato as dores dela, porque aquilo tudo é muito contado, e esse que é o problema do voice-over. Como eu já falei que o filme tem muito do adrenalina lá do Jason Statham, então a personagem é sempre muito exposta a situações de comédia. O filme flerta muito com comédia de ação. Se você não tem problema com esse tipo de filme, né, desse tipo de gênero, beleza, porque existem boas comédias de ação também, né? Quando a coisa é bem feita, funciona. Mas o exemplo que eu estou dando do Adrenalina é um exemplo de filme que para mim não funciona, né? O protagonista enfrenta situações assim muito absurdas mas isso deve ter o seu público, né? Se for o seu, tudo bem também. E por incrível que pareça, gente, a maior virtude desse filme, a coisa que eu mais gostei nesse filme, está exatamente nesses probleminhas que eu também já citei para vocês. Porque o fato dele flertar com muitos, não com muitos, mas com alguns gêneros diferentes de filme. Tem hora que ele é um filme sério de ação, tem hora que ele é um filme de vingança, que também é um gênero de ação, né? Um subgênero de ação. Tem hora que ele é um filme de comédia de ação. Tem uma parte do filme que ele vira quase um romance, né? E isso não é feito de maneira muito hábil, muito orgânica pela direção, mas a Kate Beckinsale leva muito bem tudo isso. Ela passa por todos esses gêneros aí e consegue carregar essa personagem tão pitoresca que ela está fazendo de maneira muito crível, apesar daquele problema todo, né, do roteiro não ajudá-la, da direção não ajudá-la, de alguns problemas de produção também, de edição, mas ela consegue carregar, ela consegue convencer naquilo ali. Para quem já assistiu o filme, não é spoiler, não vou dar spoilers aqui, mas só para poder justificar o meu argumento, né? O filme tem um plot final, twist até, nossa, muito ruim, vergonha alheia mesmo.
E é interessante como você percebe como ela reage a isso também. Ela estava reagindo àquilo tudo, à grande revelação ali, como eu também estava reagindo ali, com aquela coisa de o que está acontecendo, por que está sendo dessa forma? E ela, ao mesmo tempo, consegue passar para a gente um misto de sofrimento, ela está sofrendo com aquilo, mas ao mesmo tempo ela está achando aquela situação tão absurda que ela também não está acreditando que ela está vivendo aquilo. Enfim, e ao longo do filme todo também, ela consegue ir de lá de baixo, assim, de um personagem com uma depressão mesmo, que sofre com um problema grave, que a torna antissocial, para ter momentos de alegria também, de alguém que descobre a vida, que consegue conviver por algum momento socialmente. Então, a melhor coisa do filme é a interpretação da Kate Beckinsale. Fora isso, gente, Jolt é um filme de ação que eu não posso dizer que ele é genérico, porque ele tem um enredo, um argumento bem diferente, né? É bem diferente, como eu já comparei com a Adrenalina, né? Então ele tem uma desculpa ali interessante para poder colocar a personagem dele em situações diferenciadas. Só que tentando fazer isso, sendo diferente também de outras inspirações para trás, que eu já falei aqui nessa resenha, ele acaba não exagerando, porque os outros filmes também são exagerados, mas ele comete os mesmos erros dos outros filmes, né? Já que eu falei que o Adrenalina, por exemplo, não é um bom exemplo a ser citado, eu estou citando ele aqui exatamente como um mau exemplo. Então, e Jolt não consegue fugir disso. Nada nesse filme brilha, chama a atenção aos seus olhos, as coreografias de ação. A Kate Beckinsale já tem um histórico, né, pela franquia Anjos da Noite, por exemplo, que ela fazia, então ela já tem um histórico aí de filmes de ação, ela já tem experiência, ela já tem um bom corpo de personagem para oferecer a personagem para isso, só que até as cenas de ação, as cenas de luta também não são nada inspiradas. Assim, a personagem dela tenta variar estilos de luta, e ela diz isso inclusive no filme, né, que ela perdeu bastante tempo da vida dela aprendendo estilos de luta diferentes, mas com isso, a gente já viu aqueles estilos sendo aplicados em outros filmes de maneira muito melhor. Por exemplo, a coreografia dela, quando ela vai enfrentar inimigos, né, adversários muito maiores que ela, em que ela precisa usar aquele recurso da Viúva Negra de ficar dando muita pirueta em cima do próprio inimigo, né, dando chave daqui, chave de braço, chave de não sei o que, então, e tombando o inimigo no chão para poder imobilizá-lo e tal. Isso é feito de maneira... A coreografia é muito mecânica, ela deveria ser melhor dirigida nessas cenas. E como eu já falei, o que brilha mesmo no filme é a atuação da Kate Beckinsale. E isso para um filme de ação, é claro que um filme de ação tem que ser bem interpretado, mas um filme de ação tem que brilhar principalmente pela sua ação. E nessa parte ele falha miseravelmente, inclusive entrega um plot twist, assim, vergonha alheia, enfim. Jolt leva a nota 4 aqui do Papo de Cinema-PC. Bom, pessoal, se você curtiu essa resenha, vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal, deixem o seu like, assim o canal vai ficar cada vez mais visível no YouTube. Estamos quase chegando aos 100 inscritos e eu conto com a ajuda e a participação, a interação de vocês. Um forte abraço e nos vemos na próxima resenha.